Olá, estamos começando nessa sexta-feira o nosso Band Entrevista. Aqui comigo, dividindo a bancada, o jornalista Roberto Medeiros. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, telespectadores. Hoje teremos aqui no nosso segundo bloco o advogado Renato Martins, que vai falar sobre cidadania portuguesa através dos judeus sefaditas. E é um assunto bem interessante e fique ligado, porque a gente traz já no segundo bloco essa entrevista, mas agora a gente vai para as principais notícias de hoje. Vamos, e dizer a você também que fique ligado aqui na tela da Band, porque a partir de hoje a nossa equipe está em Mossoró, trazendo para vocês com exclusividade a abertura do nosso maior São João do Estado, Mossoró Cidade Junina. Lá já a nossa equipe entra ao vivo a partir do meio-dia no programa Band Mulher, apresentado pela nossa Juliana Selle, aqui, direto da Band. E lá em Mossoró, flashes ao vivo vão acontecer com Thay Rosado já nesse programa especial. Então hoje, meio-dia e 15, você se liga na tela da Band, porque tem Juliana Selle ao vivo, falando de São João e falando de Mossoró. Já no sábado, que temos o Pingo da Meio-Dia, que eu vou estar lá, nós vamos estar durante toda a programação da Band com flashes ao vivo, trazendo as principais atrações, o movimento na rua, os trios elétricos, tudo com exclusividade para você que é telespectador aqui da nossa tela da Band. Então, hoje e amanhã temos São João, temos Mossoró Cidade Junina aqui na Band RN. Se liga, Roberto. É verdade que você está saindo daqui direto para Mossoró daqui a pouco? Olha, tá todo mundo aqui já na pressão, porque eu já saio daqui direto para Mossoró. Meu São João já começa hoje, já começa a embalar de hoje. E amanhã estaremos lá no Pingo da Meio-Dia. Então, vamos começar falando aqui de São João, mas a gente vai falar de um evento que vai acontecer hoje aqui em Natal, que é muito importante, assim. É verdade. Porque você que não vai para Mossoró, tem que prestigiar hoje o Grupo Reviver, que está fazendo o seu arraiado do Grupo Reviver. Exatamente. Lá no Yacht Club, certo? É um show, começa às 20 horas. Quem comprou a senha, quem não comprou a senha ainda pode comprar, que ainda está lá, tem os últimos lotes, custa R$80. Você vai ter direito a comidas típicas do São João, pamonha, canjica, milho cozinhado, milho assado. E as pessoas que quiserem, inclusive, levar seu vinho, podem levar seu vinho, seu espumante, que vai ser permitido e vai ter gelo lá para isso. E você também pode consumir tanto os tiragostos quanto as bebidas lá do Yacht Club. Vai ter muito forró com o Beto Barbosa, com circuito musical, tá? Messias Paraguai, tá uma programação muito bacana. E o principal é que você vai ajudar o Grupo Reviver, que tem um trabalho muito bacana. Nós já trouxemos Idaísa Cavalcante aqui, que falou desse trabalho de prevenção do câncer de mama. E você que vai lá, além de se divertir da festa, além de comprar a sua senha, vai estar ajudando o Grupo Reviver. E além desses nomes que a gente disse, tem Davi Castelli e o DJ Dilvan, que estarão lá também nesse evento. E eles doaram, todos os músicos doaram o seu cachê para que fosse feita essa festa. Então, essa se festa hoje legal, você está sem programação, a sua programação é estar lá no Arraiado Reviver, 20 horas no Yacht Club Natal. Roberto, chamar uma matéria aqui importante, porque está faltando veneno, soro para a raiva nos hospitais do Rio Grande do Norte. A informação foi dada pelo secretário de Saúde e a nossa equipe da Band traz essa matéria para você. A previsão é que o estoque de soro antirrábico e antiveneno de cobra, escorpião e aranhas seja normalizado só daqui a 6 meses. A preocupação dos órgãos de saúde é que as doses disponíveis nos hospitais só devem durar por mais 15 dias. Enquanto os estoques não forem repostos, apenas 3 hospitais aqui do Rio Grande do Norte, o Giseuda Trigueiro, o Tarcísio Maia em Mossoró e o Regional de Caicó, terão soro disponíveis para a população. Os soros são ofertados pelo Ministério da Saúde e o Ministério vem notificando os estados que têm passado por problemas nos processos produtivos com os laboratórios
e essa redução no envio desse quantitativo para os estados vem se tornando cada vez mais reduzido. O soro antiveneno e antirrábico e ainda o veneno utilizado nos carros fumacê estão no fim em todo o Brasil. A estimativa dada pelo Ministério da Saúde é que novas quantidades desses insumos sejam enviados para o Rio Grande do Norte apenas em 2020. Até lá, a Secretaria de Saúde pede que a população não se exponha a riscos de acidentes com animais peçonhentos e domésticos. Tem a questão das cobras, esse período do ano aumenta a incidência, o período chuvoso é um período de que o agricultor está muito no campo, plantando, né? E está se expondo a esse ambiente onde elas podem estar. Então, usar botas, né, usar pernetas, proteger, né, as suas pernas, se for mexer no chão, usar luvas, né, à noite, andar sempre calçado, utilizar a lanterna para iluminar o local onde ele está passando. Nas suas residências, evitar o acúmulo de lixo, né, que atraia, por exemplo, baratas, que o escorpião vai lá atrás de comer as baratas, o lixo que o rato vai e a cobra, né, a principal fonte de alimentação da cobra é o rato, então evitar, ter um manejo ambiental também no seu espaço para evitar atrair esses animais. A gente precisa até pedir que a população realmente tenha muito cuidado. Agora, existem muitos condomínios que não têm lixo acumulado, mas que tem escorpiões, que aparecem escorpiões. Você não procura ser picado por um inseto, Roberto, pelo amor de Deus. Vindo de outros terrenos. A secretaria dá uma orientação que as pessoas evitem ser picadas por escorpião estranho, e cobra. né? Olha, você que está em casa aqui, você, evite ser picado por escorpião e cobra. Ou por cobra, porque senão você vai morrer, porque não tem soro do Tenha um cuidado. antiofídico para você. Olha, eu fico assim ainda indignado com certas, tipo, a secretaria diz evite. Então vamos evitar. Vamos evitar. O problema todinho é que tem que combinar com o escorpião e com a cobra para ele não picar nesse período, né? Exatamente. Então, assim, combine com os escorpiões, combine com as cobras, para que eles não lhe piquem nesse período, porque não tem soro para salvar a sua vida. Gente, é hilário. A gente tem que pegar e rir com esse tipo de coisa, não tem cabimento. E cuidado, porque a saúde do Rio Grande do Norte tá precisando de um gás, porque a gente está vendo aí notícias de hospitais sendo fechados, falta do soro agora. Então, aí fica o alerta para o secretário Cipriano Maia, para ficar aí de orelha em pé com a saúde do Estado. Pois é, e com expressiva participação, os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte decidiram que vão entrar em greve no próximo dia 14. Isso, na verdade eles vão fazer uma paralisação no dia 14, essa decisão foi tirada em plebiscito, que aconteceu de 3 a 5, sistema agora eletrônico, de junho, né? por voto eletrônico, e a grande maioria optou por aderir a essa paralisação, que não vai acontecer, Roberto, só aqui no Rio Grande do Norte. O movimento é nacional, mas nacional. aqui no Rio Grande do Norte votaram 643 professores, né, funcionários, e aí 78,8% foram a favor dessa paralisação no próximo dia 14. A principal reivindicação é, claro, o contingenciamento de verbas da educação. Evento esse que... motivo esse que já gerou aí vários protestos nas ruas, várias audiências públicas, várias ações da bancada, mas que não surtiram muito efeito ou resultado. E agora os servidores das universidades fazem essa paralisação de advertência e a gente torce, Roberto, para que funcione, né? Pois é. E uma notícia também de ontem à tarde, é que os governadores pediram em carta que os estados fiquem na reforma, porque existia a possibilidade dos estados não estar na reforma. E aí, antes de ontem, o governo já tinha previu que teria uma economia de 350 bilhões para os estados com a reforma, e ontem os governadores enviaram uma carta solicitando que os estados fiquem sim na reforma. É uma reivindicação dos governadores muito pertinente, porque já vários especialistas, e até um tema que a gente debateu aqui no programa, disseram que se a reforma não acontecer em todas as esferas, na esfera federal, na estadual e também nos municípios que têm previdência própria, vai aí gerar um imbróglio muito grande. Pois é, e a Carta dos Governadores afirma que aprovar uma regra local dificulta a uniformidade para o território nacional. Mas parte dos parlamentares
para não se desgastarem com a população, não queriam a inclusão dessa regra para os servidores estaduais e municipais. O Vamos problema ver é em esse. que vai dar isso. Gente, vamos mostrar, a gente já falou aqui no programa da questão de quem vai vender, dos ambulantes que vão vender ali no entorno das festividades juninas que vão acontecer. Ali na Antônio Basílio, né, Em que tem- Natal, em vários pontos que o São João traz esse comércio informal e a gente vai trazer agora uma matéria sobre isso. Cerca de 300 ambulantes devem vender produtos no entorno da Arena das Dunas durante o São João de Natal. Os espaços destinados aos comerciantes estão limitados a esta parte da Avenida Lime Silva e a este trecho da Avenida Prudente de Moraes. As barracas só podem ser instaladas no dia 12 de junho, a partir das 9 horas da manhã. Luiz César tentou montar antes da data a barraca de lanches, mas teve que retirar o carrinho do local. Aí a gente foi informado que não podia, aí vamos aguardar a segunda ordem dele para saber aonde pode e instalar nosso carrinho. Não haverá cadastramento para os ambulantes que quiserem vender produtos durante o São João de Natal. Mas existem regras para a instalação das estruturas. Onde eles vão poder ficar para poder negociar? Na marginal da Prudente Moraes e no todo a Lime Silva. Eles vão poder ficar, evitando os portões de entrada e de saída de emergência. Os comerciantes estão proibidos ainda de venderem bebidas em recipientes de vidro durante a festa. O vasilhame de vidro, ele é proibido dentro do município de Natal na questão de grandes eventos. O São João é um grande evento, então todo o material que for pego de vidro, nós vamos fazer a apreensão desse material. Olha, um alerta então para você que quer comercializar ali no entorno da Arena das Dunas, para ficar atento que não existe um cadastro, não existe esse cadastro de reserva, mas existe sim algumas regras, como foi explicado aí na matéria, Roberto. Pois é, o cadastro que foi feito foi para aquelas bancas que vendem fantasias ali no entorno da Antônio Basílio e ali da Roberto Freire, próximo ao supermercado Nordestão. Exato. E aí, no caso do entorno da Arena das Dunas, como foi bem colocado, não vai ter cadastro, mas as pessoas têm que ter todo o cuidado, porque venda de bebida em garrafa é proibido, por causa do risco que existe. A garrafa quebra, uma briga, uma coisa desse tipo que possa acontecer, e aí alguém se machucar por causa disso. Então, é muito salutar essa colocação e a gente tem que fazer esse alerta para que as pessoas fiquem ligadas e não tentem vender de forma incorreta, como manda o procedimento que foi definido pela Prefeitura. Olha, nós estamos encerrando o nosso programa Banda Entrevista de hoje, chamando o próximo bloco. Eu quero saber se Não vamos encerrar, não. Se todo o programa eu vou fazer isso. Vamos chamar o próximo bloco que a gente entrevista Renato Martins aqui. Então até já, a gente volta com essa entrevista aqui no Banda Entrevista. Estamos de volta com o nosso Banda Entrevista aqui hoje na tela da Band, né, Roberto? Exato, e hoje a gente recebe aqui o advogado Renato Martins, que veio falar para a gente sobre o evento que aconteceu ontem na OAB e que, como deve ser feito ainda, quem quiser entrar nessa de tentar a nacionalidade portuguesa, como é que deve ser feito. Ele que tem um trabalho muito interessante para os chamados judeus sefaditas. Que podem buscar agora a cidadania portuguesa aqui via esse escritório. Então fala um pouquinho disso, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo espaço. Como é que foi o evento ontem? Foi ótimo, o evento foi um sucesso. Queremos agradecer aqui ao público natalense, a todos que compareceram a esse evento. E tem muita gente interessada na nacionalidade portuguesa. E isso é um fato que nós estamos divulgando. Muitos norte-riograndenses podem ter acesso e obter a nacionalidade portuguesa. E o nosso trabalho aqui é informativo também, é de divulgar esse direito, é divulgar as etapas do processo. Quando você fala que tem muitos potiguares norte-riograndenses que podem ter essa cidadania, você está embasado em quê? São pesquisas históricas. Esse tipo de nacionalidade ele é relacionado à descendência sefardita, como o Roberto citou, e vem em função do reparo histórico que Portugal está concedendo aos descendentes dos judeus sefarditas, que eram os judeus que viviam na Península Ibérica e que foram perseguidos pela Inquisição. Esse reparo começou, se eu não me engano, em 2015. Exato. A lei é de 2013. E em 2015 foi publicado o Decreto-Lei 30A, e a partir desse decreto
a lei passou a surtir efeitos em Portugal e as nacionalidades começaram a ser concedidas. Renato, qual é o primeiro passo isso que para a eu ia pessoa perguntar. tentar o direito de ter a dupla nacionalidade? Vou buscar saber se ela tem esse direito. Exato. Já existem identificados, através de pesquisas históricas, várias famílias norte-riograndenses. Então, o primeiro indício é saber o sobrenome dos seus ascendentes e aí linkar a alguma família que já foi comprovadamente ligada a um judeu sefardita. Então, a primeira etapa é buscar informações sobre os seus avós, tataravós, pentavós, e a partir daí buscar um historiador, que é um genealogista, que estuda esse tipo de assunto, e aí comprovar esse vínculo com algum judeu. Sendo comprovado esse vínculo através de um estudo genealógico, é iniciadas as etapas em Portugal. E como é que é feito esse primeiro contato? Eu quero pegar e procurar saber se eu tenho essa... Onde eu tenho que me dirigir, eu tenho que buscar realmente Quem o é que eu devo escritório, como é que procurar? funciona? O ideal é procurar informações sobre os seus antepassados com as pessoas mais antigas da sua família, com seus pais, com seus avós, e a partir daí pode também buscar informações nos cartórios, para saber informações sobre os casamentos, os nomes dos seus antepassados, e a partir daí buscar um historiador. Então, pode seguir a via familiar, buscando informações sobre pessoas da sua família mais antigas, e a partir disso, entrar em contato com os cartórios e pedir o nome dos antepassados. Não tenho e a esse região. familiar, minha avó já morreu, meu avô já morreu, meu bisavô já não existe mais, e aí o que é que eu faço? É interessante porque muitas pessoas conseguem essas informações com alguns documentos específicos. Uma delas é a certidão de casamento, principalmente dos avós, ou as certidões de óbito. Então, é um caminho, Rodrigo, a ser seguido, é buscar essas certidões e, a partir daí, obter as informações dos seus antepassados e buscar um historiador. O Seridó do Rio Grande do Norte é famoso porque tem uma grande quantidade de pessoas descendentes de holandeses, de portugueses. As famílias do Seridó são conhecidas. Inclusive, tem também historiadores que escreveram livros sobre famílias do Seridó que trata cada família, o sobrenome de cada família. Isso já ajuda? Ajuda muito e muitos dos estudos são baseados nesses livros. Então, já existem fontes derivadas, que são livros de genealogia, que contam a história das famílias do Seridó. Isso ajuda muito do ponto de vista de construção desse vínculo, que é achar a ligação de quem está interessado na nacionalidade a um judeu sefardita. E muitas das famílias do Seridó já obtiveram a comprovação em Lisboa da descendência sefardita. Então, existe realmente, de fato, um direito e as pessoas precisam saber, precisam buscar informações e quem tem interesse. Vocês têm estimativa de números de quantas famílias ou quantas pessoas no Brasil e até no Rio Grande do Norte? Isso é um dado interessante. Existe uma pesquisadora em Lisboa chamada Anita Nowinski. Ela construiu a principal tese sobre os judeus sefarditas no Brasil. Segundo Anita Nowinski, no Brasil existem de 5 a 10% da população descendem de judeus. Nossa, muita coisa. Isso significa de 10 a 20 milhões da população brasileira são descendentes. Então, isso são dados da pesquisa dela. Estima-se que no Seridó o percentual seja ainda maior, né? Em função do que, como o Roberto citou, da endogamia dessas famílias e por ser uma região que os judeus preferiam por ter um isolamento geográfico, né? E aí eles ficariam livres da perseguição da Igreja Católica. Renato, por exemplo, eu estou procurando um historiador aqui em Natal para fazer isso. Eu tenho esse historiador aqui em Natal, como é que a gente faz? O nosso escritório, com base em Lisboa, ele tem parceiros aqui. Então, nós temos aqui no Seridó um time de historiadores e que podem disponibilizar e elaborar pesquisa para quem tiver interesse. E aí, eu com essa pesquisa na mão, o que é que eu tenho que fazer? Aí começa a etapa em Portugal. E aí são 2 etapas. A primeira delas é validar esse estudo perante a comunidade israelita. Então, o nosso trabalho como escritório de advocacia é submeter esses pedidos em Lisboa, adquirir a comprovação e, a partir disso, é emitido um certificado. Esse certificado vai ter seu nome, seus dados pessoais e, com esse certificado, você está apto a requerer a nacionalidade. E aí é uma terceira e última etapa, também em Portugal, perante o governo de português. Que vocês também fazem. Isso, exato. E aí nós entramos com o processo de nacionalidade, e aí é um trâmite administrativo perante o governo, num órgão chamado conservatória. E a conservatória vai julgar e emitir um parecer, e a partir daí vai ser emitida a nacionalidade. E quanto tempo dura o trâmite total, aproximadamente? Assim, eu fiz a pesquisa, entreguei ao escritório para que essa nacionalidade saia. A comprovação de origem sefardita, que é essa primeira etapa em Portugal, ela dura em média 3 meses. Depois, no governo português, isso tem durado entre 12 e 18 meses
para a obtenção da nacionalidade. E aí, agora vamos fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Quanto custa para fazer isso? De taxas, Roberto, são 500 euros na comunidade israelita e 250 euros no governo português. E isso você tem que adicionar aí honorários advocatícios, caso você opte pelo acompanhamento de um advogado, e a parte do estudo genealógico, da pesquisa histórica para saber... Num total, você acha que seria um investimento em aproximadamente quanto? Entre 10 e 15 mil reais, por exemplo. Eu imaginei. Entre 10 e 15 mil reais. Mas aí eu faço a minha pesquisa para que eu ganhe a dupla nacionalidade. Meus filhos vão pagar a mesma coisa? Sim, em termos de taxas e honorários, sim, porque os processos são individuais. Em relação aos filhos menores, existe sempre a possibilidade de ele requerer enquanto filho de português, no caso de você adquirir sua nacionalidade. Então, existe uma via alternativa para os filhos menores. No caso dos filhos maiores, é sempre um processo individual e que também ele deve cumprir as mesmas etapas que você cumpriu, por exemplo. E esse tempo que fica entre esse processo, ele tem como ser agilizado? Existe um esforço do governo português em agilizar esses processos. Então, isso é uma prioridade do governo português, a análise dos processos de nacionalidade pela via sefardita. Eu digo isso porque, 10 de abril, o Instituto do Registro e do Notariado se reuniu e aí determinou que outras comarcas em Portugal também possam analisar esses pedidos. Então, hoje, Lisboa e Porto distribuem esses pedidos para várias partes do país e a tendência é que esses processos sejam analisados de forma mais célere. Então, a nossa expectativa é que esses processos possam correr num período mais curto de tempo. Renato, e qual é a vantagem de se adquirir a cidadania portuguesa? Se tornar um cidadão português é, acima de tudo, se tornar um cidadão europeu. E aí se fala no Bloco Econômico Europeu, que é constituído por 28 países, e são inúmeras as vantagens, como residir, trabalhar nesses países, ter acesso ao sistema da educação, ao sistema de saúde, ao sistema previdenciário, ter a liberdade de viver, né, nesse país, aprender uma nova língua, cursar uma universidade, um mestrado, um doutorado e, principalmente, o que eu digo sempre é a herança. Poder deixar isso para os seus filhos, para os seus netos, de deixar esse legado de liberdade, de ser um cidadão brasileiro, europeu e também um cidadão do mundo. Nós já temos exemplos aqui no estado de pessoas que já conseguiram essa nacionalidade? Tem clientes nossos que estão em vias de conclusão, né? No Brasil, um estado que está mais à frente é o Ceará, por ter iniciado esse movimento mais cedo, e o Rio Grande do Norte está logo em seguida. Então, tem clientes nossos em vias de conclusão do processo. Você falou sobre você ter a cidadania portuguesa e ter a cidadania europeia. Eu, quando saio daqui para os Estados Unidos, eu tenho que ter um visa, tenho que ter um carimbo lá no meu passaporte, me autorizando a entrar nos Estados Unidos. Se eu tiver a cidadania portuguesa, eu preciso fazer isso também, não? Não é necessário visto para entrar nos Estados Unidos. Então, essa é mais uma vantagem também, que é usufruir das relações diplomáticas que a Europa tem com o mundo, né? Então, é ser visto como um cidadão europeu perante o mundo. E me fala, você tem um escritório aqui em Natal, você faz esse atendimento aqui em Natal, como é feito esse atendimento? O nosso escritório tem uma parceria com a doutora Soledade Fernandes, que é ex-magistrada, é advogada aqui em Natal, e nós realizamos atendimentos todas as terças-feiras. Então é importante quem tiver interesse na nacionalidade, contactar o nosso site, que é www.martinscastro.pt, e lá tem os telefones de contato e podem entrar em contato e agendar o seu atendimento. A doutora Soledade atende toda terça-feira no Tirol Office, aqui em Tirol, em Natal. Qual é o site? www.martinscastro.pt .pt. de Portugal. Então, olha, eu acho que vale a pena, né, Roberto? Você fazer essa pesquisa, quem sabe? Herdeiros ou Loureiro não está aí nesse meio, a gente resolve. Eu tenho a vantagem de aquilo que ele estava dizendo, né? Das famílias do Siridó, que tenha a história dos casais que eram de uma família que casa com outra, que eram todos judeus, né? Serfaditas. Então, assim, o meu Medeiros com o Fernandes, com certeza vai dar esse... Doutor Renato, e os sobrenomes que são comuns? Por exemplo, Silva, Oliveira, que aí você já tem mais uma dificuldade, porque o meu Silva é do Seridó, não, mas o meu Silva não é do Rio de Janeiro. Como é que é feito para desmembrar quando você tem esse sobrenome muito comum? Isso é interessante, Rodrigo, porque o sobrenome em si, ele não dá o direito à nacionalidade. É sempre a descendência
Por isso que tem que fazer genealógica, estudo. exatamente. Por isso que o estudo é essencial. E muita gente naquela época colocava esse sobrenome de forma autônoma. O seu pai colocava o Loureiro sem ter uma ligação com a família Loureiro. O Silva, isso era muito comum. Meu bisavô inventou um nome e colocou na nossa família. Então, isso era muito comum na época. Exatamente. Então, existe sim um indício, que é saber sobrenomes que se repetem, mas o direito em si, ele é pautado na descendência. E aí é necessário sempre o estudo genealógico. Por isso que tem que se buscar isso. Senão todo Oliveira ia... Quando será o próximo evento? Apesar de você ter falado do escritório, que funciona todas as sessões, se vocês fizeram esse evento ontem lá na OAB, vai ter um próximo evento aqui sobre o mesmo assunto? Era algo que a gente não tinha imaginado, mas a procura tem sido muito grande e nós estamos organizando um próximo evento em Caicó e Currais Novos, ainda sem data marcada, mas a ideia é que no segundo semestre nós possamos realizar um evento no Seridó e poder contemplar aqueles que têm interesse, que vivem ainda nessa região. Doutor Renato, então deixa novamente o site do escritório para quem está em casa, o endereço lá do escritório para quem está com interesse em ter essa cidadania portuguesa possa lá contactar vocês e quem sabe se tornar aí um cidadão europeu. Claro, é www.martinscastro.pt. Também podem encontrar nossas redes sociais, que é Martins Castro Consultoria, estamos no Instagram e no Facebook. Pode entrar em contato, podem perguntar mais informações. Nós temos vários e-books, instrumentos informativos para orientar as pessoas das etapas, dos procedimentos e de como adquirir a nacionalidade. Agradecer a sua participação aqui no nosso programa e dizer que estaremos aqui na próxima segunda-feira, né, Rodrigo? Verdade, embarcando hoje para Mossoró para curtir o Pingo da Meio-Dia, mas segunda-feira a gente está aqui de volta com o nosso Band Entrevista, trazendo para você muito conteúdo numa mesa redonda muito interessante, onde a gente vai debater a redução da maioridade penal. Então até segunda-feira, 6h45, aqui na tela da Band.